Muito boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que hoje vai fazer um bate-papo sobre o momento político atual. Para essa conversa, nós convidamos o jornalista Cid Benjamin. Boa noite, Cid. Boa noite, Ricardo. A cientista política Cristiane Leidler. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Ricardo. E o também cientista político Geraldo Tadeu. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Ricardo. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com os destaques do noticiário político nacional que movimentaram a capital durante a semana. Está nas mãos do Supremo Tribunal Federal o pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que atinge em cheio a cúpula do PMDB, partido do presidente em exercício, Michel Temer. Janot quer a prisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do senador Romero Jucá e do ex-presidente da República, José Sarney. É a primeira vez que o Ministério Público pede a prisão de um ex-presidente da República e do presidente do Congresso Nacional. No caso de Eduardo Cunha, a justificativa é que ele continua manobrando e interferindo no andamento da Câmara Federal, apesar de estar afastado do cargo. Renan Calheiros, Romero Jucá e José Sarney são suspeitos de tramarem contra a Operação Lava Jato da Polícia Federal. No caso de Sarney, em função da idade, o procurador pede prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. O ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, reafirmou na delação premiada que o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, ajudou a pressionar a Petrobras a adquirir a refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro. O objetivo seria garantir o pagamento de propina para lideranças do PMDB. Segundo Cerveró, Henrique Eduardo Alves teria atuado junto com o ex-ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. O deputado suspenso Eduardo Cunha também teria participado. A refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, foi privatizada no governo Fernando Henrique Cardoso. A pressão para a compra teria ocorrido mesmo depois do início da Lava Jato. E, segundo Cerveró, este teria sido o motivo de o negócio não ser concluído. A assessoria de Henrique Eduardo Alves nega as acusações. O deputado suspenso Eduardo Cunha e o ministro Edson Lobão também afirmam que jamais trataram deste assunto. Após pressão dos aliados da presidente Dilma Rousseff e o próprio presidente do Senado, Renan Calheiros, o presidente da Comissão Especial do Impeachment, Raimundo Lira, voltou atrás na decisão que diminuiu o prazo para a defesa da presidente afastada. Raimundo Lira disse que agora vai manter o prazo de 15 dias para a defesa de Dilma Rousseff. Na semana passada, ele respondeu a uma questão de ordem, aceitando reduzir o prazo para apenas 5 dias. Ele voltou atrás por causa da pressão de aliados, principalmente de senadores da base governista, que aceitaram a decisão. Eu fico por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na próxima quinta-feira, às 11 da noite, logo depois do CNT Jornal. Até lá! Voltamos com o Jogo do Poder, com esse bate-papo sobre o momento político atual, com a participação de Cid Benjamin, jornalista, Cristiane Leidler e Geraldo Tadeu. Eu vou começar com o Cid, que está aqui do meu lado. Cid, a primeira pesquisa de opinião sobre o governo Michel Temer mostrou que a aprovação dele é tão baixa quanto a aprovação da presidente Dilma nos seus últimos momentos à frente do governo. Como é que você analisa isso? Está faltando o quê? Quer dizer, a expectativa que o governo Michel Temer gerou inicialmente, primeiro dizendo que ia formar o Ministério de Notáveis, depois não formou, enfim, e as medidas iniciais, em certa medida, na sua opinião, frustraram a opinião pública? Eu não sei se a opinião pública tinha muita expectativa no Michel Temer. Ela está majoritariamente contra a permanência, ou avaliando mal a presidente Dilma. Agora, o Michel Temer entra numa situação muito difícil. Em primeiro lugar, há um questionamento grande sobre a sua legitimidade.
como presidente. Quer dizer, isso não é pequena coisa. No dia a dia, eu fui a uma festa junina no fim de semana passado, e o grupo de forró, antes de começar a cantar, ela é um bom grupo, chamado Forró de Rabeca. Forró de muito bom. Rabeca. Antes de começar, o sujeito da Rabeca disse, primeiramente, fora Temer. E foi ovacionado pela festa junina. Isso está se multiplicando. Então é um questionamento muito grande. Em segundo lugar, o Temer pegou uma situação muito difícil. Muito difícil. Já era difícil com a Dilma, mas continua difícil com ele. Não vai se modificar, independentemente de qualquer coisa, não se modifica a curto prazo. Em terceiro lugar, as medidas anunciadas pelo Michel Temer são praticamente todas muito impopulares. E em quarto lugar, ele teve que montar um governo, montar um ministério com o seu pessoal. Que é um pessoal muito complicado. Eu costumo usar a expressão turminha braba do PMDB para evitar processos, mas é uma turminha braba, entende? Pipoca problema de corrupção a cada dia. E agora a última notícia é que ele não vai mais demitir ministros acusados, que ele estava fazendo isso aí, nos 10 dias caíram uns 3, porque isso desgasta o governo. Mas o problema permanece. Então eu acho que a situação do Michel Temer é muito difícil. Eu não sei exatamente, acho que ninguém sabe o desdobramento disso, mas ele pegou uma batata quente. Cristiane, inicialmente se falava que Temer iria montar um Ministério de Notáveis, enfim, pessoas acima de qualquer suspeita. Na verdade, ele fez um ministério composto integralmente, ou quase que integralmente, por indicações ou por pessoas egressas do parlamento, ou seja, ele fatiou o governo com o parlamento. E o parlamento, nós sabemos qual é a reputação, infelizmente, do parlamento brasileiro nesse momento. As pesquisas mostram qual é a reputação do nosso parlamento. Ou seja, o fato dele ter dividido a responsabilidade de governar, em certa medida, com o parlamento, ajuda a complicar a vida dele à frente do governo brasileiro? O Congresso brasileiro vive um período de descrédito muito grande. Então, a opinião pública podia esperar alguma coisa diferente, o Ministério de Notáveis, mas, por outro lado, o Temer ainda precisa, inclusive, do Senado e ele precisa da sua base de apoio. Então, ele forma um governo com o que há no parlamento, que não é bom, né? Nós todos, como cidadãos, olhamos e estamos insatisfeitos, né? Não reconhecemos uma representação. Esse problema da representação é um problema que nós escutamos o debate sobre ele e, pelo menos desde 2013, é um problema grave. E, então, esse ministério ainda sofre com a queda, logo nos primeiros 10 dias, do seu ministro importante da administração, o Romero Jucá, e ainda envolvido nas conversas telefônicas que davam conta de que havia uma intenção, né, de frear as investigações da Lava Jato, que essas sim são legítimas do ponto de vista da população, da cidadania, que entende que o que está acontecendo é um processo de limpeza no mundo político. Então, é um governo que se vê diante de muitas contradições para formar essa base e essa maioria. E, por enquanto, ele também ainda depende, né, dessa maioria no Senado para confirmar o afastamento da presidente Dilma. Então, não tem solução fácil para a composição desse ministério, né, nesse momento. Tadeu, o presidente interino Michel Temer não tem base popular. Portanto, tentou formar uma base congressual, já que ele não tem apoio na sociedade, enfim, não há uma aprovação maior ao nome dele, enfim. Nesse sentido, isso também atrapalhou, ou seja, o fato dele ter feito essa opção por uma base congressual, tendo uma participação do Congresso no governo de maneira mais intensa, com indicação de ministros ou com ministros mesmo, egressos do parlamento, como perguntei ainda há pouco para a Cristiane. Isso atrapalhou o início do governo, ou você acha que os erros havidos até aqui são decorrentes de decisões equivocadas diretamente do presidente? Eu não digo que propriamente são erros, porque ele não tinha muito o que fazer, né? O Temer tem uma base, a base dele é o Congresso Nacional, que aprovou o afastamento da presidente Dilma, é o empresariado, né? E também os movimentos que estão na rua, os movimentos de direita que estão na rua, enfim, esses grupos que, de alguma maneira, o puseram lá. Então, ele tem compromisso com esses grupos, ele não tinha para onde correr, ele precisou se valer dessa base. A questão da falta de apoio popular, hoje ninguém tem apoio popular, essa que é a verdade. Se você olhar as pesquisas
de intenção de voto, você coloca lá Lula 21%, Marina 23%, 21%, Ciro 7%, 8%, e tem uma enorme faixa da população que está ou indecisa ou querendo votar em branco. É um fato absolutamente novo. Eu trabalho com pesquisa há mais de 20 anos. Hoje, você vai para a rua, a pesquisa te dá 22%, 23% de brancos e nulos. É 3 vezes a taxa habitual. As pessoas estão com raiva até dos pesquisadores que vão para a rua. O pesquisador vai perguntar, pessoal, não quero saber de política, tudo safado, tudo ladrão. Então, você imagina, né, o estado de espírito da população, no meio de uma crise econômica muito séria, né, e, evidentemente, está todo mundo esperando para ver o que vai acontecer. Né? Então, essa circunstância para ele é muito difícil, porque ele vai ter que fazer as maldades que não foram feitas pelo Joaquim Levy, nem pelo Nelson Barbosa. Ele vai ter que fazer o tal do ajuste fiscal. Né? Caiu no colo dele. Então, ele vai passar por um momento ainda mais difícil daqui para frente. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto.